Olá, estudantes do 8º ano. Nesta aula vamos conversar um pouco mais sobre reportagem e vamos analisar algumas especificidades para que vocês se aprofundem mais com relação às características deste gênero textual. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui contribuindo com os conhecimentos da disciplina de língua portuguesa e tenho aqui fazendo a docência compartilhada comigo meu colega, o intérprete Felipe, que está brilhantando esse momento conosco. Gostaria de expressar mais uma vez a minha admiração e o quanto eu parabenizo a todos por estarem aí prestigiando as nossas aulas, que são preparadas com muito carinho para vocês. Então, bora lá aprender um pouquinho mais, né? Vamos ver o que preparamos. Os objetivos consistem em ler e interpretar reportagens, relembrar a estrutura da reportagem e identificar fatores de coesão e coerência na construção do texto. Quando você lê Viagem ao Espaço, o que vem à sua mente? Então temos aqui uma pergunta engajadora para a gente começar a nossa reflexão, né? Então vejam, viagem ao espaço é uma palavra ali, uma frase de efeito mais genérica que traz uma informação, né, bem importante a respeito do texto que virá pela frente, né? Desse texto que nós estamos denominando de reportagem, certo? Então, vamos analisar um pouquinho aí qual é o texto que a gente sugere de leitura para refletir sobre as características da reportagem. Então, o que será que vem quando você lê? Lua, órbita, nave, gravidade, vácuo, Marte. O que será que vocês pensam? Vejam, a gente propõe a leitura da reportagem cuja manchete é Quando a humanidade pisará em Marte? Esse é o título. Segundo Ivair Gontijo, engenheiro brasileiro da NASA, esse dia vai chegar, mas demora. Enquanto isso, Jeep robô que ele ajudou a projetar leva nossos olhos e ouvidos ao planeta vermelho. Por João Paulo Vicente, publicado em 31 de março de 2021. Então a gente tem aqui a linha fina da reportagem, vem logo abaixo do título, né? O título também é chamado de manchete e as letras são maiores que o subtítulo. O subtítulo também é chamado de linha fina. Traz algumas informações complementares presentes na manchete. E aqui na sequência a gente já tem a indicação do autor, a data e a hora da publicação, certo? Então esse texto vai estar disponível na íntegra lá na National Geographic Brasil, vai ficar aí para vocês as referências nesses slides para poder fazer a leitura depois, né, com mais cautela e analisar os elementos composicionais. Vamos continuar então mais um pouquinho a nossa leitura. Um dia, mas isso está tão longe de acontecer que é impossível precisar uma data. Essa é a avaliação de Ivair Gontijo, engenheiro da NASA. Ivair trabalha no laboratório de propulsão a jato, na Califórnia, e faz parte da equipe que construiu o Perseverance, o Jeep robô da Agência Espacial Norte-Americana que pousou no planeta vermelho em fevereiro. O Perseverance está coletando e armazenando em tubos de metal uma série de amostras geológicas de Marte. Nos próximos anos, o plano é enviar uma segunda missão para transportá-las até a órbita marciana e, em seguida, uma terceira para resgatar os tubos e trazê-los de volta à Terra. Com isso, vamos completar o processo inteiro, ir e voltar de Marte, diz Ivair. É claro que com humanos é muito mais complexo, envolve desafios de engenharia gigantescos, mas resolvíveis. É possível imaginar soluções, afirma. E é possível imaginar soluções porque é isto que temos feito nos últimos séculos, argumenta o cientista. Nós somos uma espécie de seres inteligentes e curiosos. Aristóteles já dizia que sempre que queremos saber o que há depois da próxima montanha, diz Ivair. Agora, quando essa montanha é Marte, a descoberta é demorada. Então, a gente fez aí a leitura do fragmento do texto. Vocês perceberam que ao longo do texto, em alguns momentos, apareceram ali as marcas entre colchetes, inseridas nos colchetes as reticências. Isso significa que fragmentos dessa reportagem foram omitidos, não estão presentes, né? Por conta de que a gente tem que selecionar aí alguns trechos para nossa análise, né, do discurso que estamos fazendo.
ok? Então vamos agora com essas informações para a primeira atividade. Depois da leitura dos parágrafos, podemos identificar o assunto e também a temática da reportagem. Quais são e de que forma a temática é apresentada, né? Então, só para a gente retomar, o assunto geralmente traz ali uma visão mais geral, né? Então, são palavras-chave e o tema, ele especifica o que exatamente vai ser tratado a respeito desse assunto. Fica a dica para vocês aí na hora de elaborar a resposta, tá? Então, um tempinho aí para vocês analisarem e treinar a proficiência na língua escrita. E aí, pessoal, fica difícil, será, definir, distinguir o assunto e o tema? Né? Se vocês acertaram, muito que bem, se não, tudo bem, faz parte do processo de aprendizado,
né? Vocês arriscaram aí identificar o assunto, que como eu disse, ele é apresentado de uma forma mais geral e o tema de forma mais específica. Tá? Se erraram, a gente vai consertar isso agora e vocês vão aprender. Então vamos lá ver a nossa resposta, né? Então qual é o assunto? Trata-se de viagem espacial. Vejam que são duas palavras que identificam de forma mais genérica o que estamos tratando ao longo dessa reportagem. Já a temática é viagem ao planeta Marte, né? Então especificamos ali do que trata. Não é do Saturno, Netuno, Plutão, estamos falando do planeta Marte, né? Dentro desse assunto que é mais genérico, viagem espacial. Então, perceberam a diferença? Então, vejam, a viagem ao planeta vermelho é apresentada de maneira complexa, mas com problemas resolvíveis, né? Planeta vermelho é uma expressão utilizada para se referir ao planeta Marte, como vocês já sabem. Então, a sequência textual é o quê? O encadeamento ou a articulação de frases, orações, períodos e parágrafos e se constituem para a compreensão do texto. Diz respeito à coerência e coesão textuais. Então, a diferença entre coesão e coerência num texto. A coerência é o que dá unidade ao texto, confere a ele harmonia, ou seja, um sentido adequado, compreensível, ao passo que a coesão é o elo entre os elementos de um texto, certo? Então, o que a gente vai ver agora de forma mais pormenorizada? A coerência, né, interna num texto, ela faz com que haja uma harmonia entre o assunto que está sendo tratado. O leitor consegue acompanhar, né? Não há uma fuga de repente de assunto. Às vezes o texto começar num primeiro parágrafo com um assunto, de repente partir para um outro que não tem correlação semântica, não tem produção de sentido ali com o primeiro parágrafo, isso torna o texto o quê? Incoerente. Então tem que ter uma coerência. Está abordando um assunto, esse assunto tem que ser comentado ali do início ao fim, né, para não fugir desse assunto ou do tema que está sendo proposto, ok? E a coesão, ela vai se referir a marcas linguísticas que articulam as ideias no texto, né? Então a gente vai trabalhar com alguns exemplos para vocês perceberem como que se dá essa coesão nesse texto aqui, ok? Então observem aqui, ó. Temos uma pergunta engajadora, né? Quando a humanidade pisará em Marte? É uma questão motivadora para sensibilizar o leitor para fazer a leitura da reportagem na íntegra. Um dia, mas isso está tão longe de acontecer que é impossível precisar uma data. Essa é a avaliação de Ivair Gontijo, reticências, né? Segue ali a ideia. Percebam que nós grafamos em vermelho as palavras isso e essa, né? Isso aqui é um modelo, né, de coesão no texto. A gente usa o pronome demonstrativo isso para se referir à questão, quando a humanidade pisará em Marte. Eu não preciso escrever novamente todas essas palavras, né? Quando eu digo ali um dia, mas a humanidade pisará em Marte, ou o fato da humanidade poder pisar em Marte está tão longe de acontecer. Para não repetir todas essas palavras novamente, eu sintetizo por meio do pronome demonstrativo, que demonstra já a retomada do título, isso, né, da pergunta ali. E essa é a avaliação de Ivair. Então, essa também, ele traz ali de forma sintetizada a opinião, a forma como o Ivair Gontijo, que é um especialista no assunto, avalia a situação. Então percebemos que as palavras destacadas, isso e essa, são pronomes. Ambas retomam uma ideia já citada antes. Isso retoma o título e essa o período anterior. E tem a função de tornar o texto coeso, com coesão e, portanto, mais claro e compreensível para o leitor. Certo? Então, os pronomes fazem a função de conectores, elementos relacionais que ligam as partes do texto. São como pecinhas de um elaborado quebra-cabeças. Quando encaixadas adequadamente, resultam em um texto coeso e bem estruturado. E de posse dessas informações, a gente já parte para a segunda atividade. Então, trouxemos mais um fragmento do texto, né? Vocês vão ter a oportunidade de ler com mais calma. E a gente pergunta aí a questão dos pronomes, né? Nesse trecho há a presença de pronomes e a gente vai pedir para vocês identificar quais são eles e informar ao que eles estão fazendo referência, ao que os pronomes que estão presentes nesse fragmento se referem.
tá? Então vamos ver se vocês conseguem localizar aí os pronomes, né, ao que eles se referem, tá? Um tempinho aí para a gente aprender um pouco mais sobre coesão. Vamos retornar então, pessoal, para verificar como que ficou essa questão dos pronomes, né? Então a gente tinha visto o pronome isso e essa, retomando situações que já tinham sido mencionadas no texto, para atribuir mais coesão, né, ao nosso texto. E agora nesse fragmento, vamos ler com calma, né, para a gente pensar aí como que é possível localizar esses pronomes e ao que eles se referem, como sugere a nossa questão. Então vejam, no fragmento a gente tem a seguinte informação: o Perseverance está coletando e armazenando em tubos de metal uma série de amostras geológicas de Marte.
Nos próximos anos, o plano é enviar uma segunda missão para transportá-las até a órbita marciana e, em seguida, uma terceira para resgatar os tubos e trazê-los de volta à Terra. Então, se vocês conseguiram perceber ali, quando a gente tem a palavra ali, o verbo transportar, seguido, né, de hífen e mais las, transportá-las, né? Esse las ali é um pronome que se refere ao que exatamente será, né? Na sequência também nós temos a presença do verbo trazer, seguido de los, né? Trazê-los. Esse los se refere ao que será aqui no texto, né? Então é essa ideia que a gente tem que pensar na questão da coesão e evita repetir palavras desnecessariamente no texto, certo? Então veja, transportá-las, o las está fazendo referência às amostras geológicas de Marte e trazê-los, los faz a referência aos tubos, certo? Então se a gente retornar aqui, né, para ver como que se dá essa referência, né, a gente tem lá, ó, o Perseverance está coletando e armazenando em tubos de metal uma série de amostras geológicas de Marte. Então, nos próximos anos, o plano é enviar uma segunda missão para transportá-las até a órbita marciana. Em vez de eu repetir, transportar as amostras geológicas de Marte, eu substituo as amostras geológicas de Marte pelo pronome las. E esse las faz referência a essas amostras, né? O mesmo procedimento ocorre com o final da frase, né? Em seguida, uma terceira para resgatar os tubos e trazê-los de volta. Então, o los, né, seguido ali do verbo trazer, se refere aos tubos. Ao invés de escrever resgatar os tubos e trazer os tubos de volta à Terra, eu substituo os tubos por los e o texto fica com muito maior coesão, né? Resgatar os tubos e trazê-los de volta à Terra. Esse los retoma a palavra tubos, atribuindo maior coesão ao meu texto, ok? Então, a gente, né, estudou aí por meio da leitura e análise de trechos de um texto jornalístico, uma reportagem, né? A gente teve a oportunidade de rever um pouco da estrutura, o título, o resumo, a linha fina e os dados gerais e aprofundar um pouquinho na questão aí dessa linguagem da esfera jornalística, considerando a importância da coesão e da coerência para a organização e a compreensão adequada do texto, certo? Então, espero que vocês aí tenham percebido, né, essa articulação para que o texto tenha maior coesão e clareza e também espero que tenham gostado. Até breve.